A decisão do ministro Alexandre de Moraes, que concedeu a prisão domiciliar a Jair Bolsonaro por 90 dias. Eu relembro a você que essa decisão veio depois do parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, mas o ex-presidente deverá cumprir uma série de regras durante o período em que estiver em casa. Ao vivo conosco, a repórter Marília Ribeiro é quem vai trazer os detalhes. Marília, o alvará já foi expedido. Quais as regras o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá cumprir? Foi sim, Neila. Boa tarde para você, a todos que estão na nossa companhia. Esse alvará foi expedido ainda ontem, logo após a decisão do ministro Alexandre de Moraes de então encaminhar Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar temporária. Só reforçando o que você acabou de dizer, Neila, esse período será de 90 dias. Depois de passar esse período de 90 dias, o ministro Alexandre de Moraes vai reanalisar essa sua medida, essa autorização que acabou então concedendo essa prisão temporária, domiciliar temporária para Jair Bolsonaro. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, esse prazo aí de prisão domiciliar, ele será o necessário para que Jair Bolsonaro possa vir, então, recuperar a sua saúde. A gente lembra que ele foi internado no dia 13 de março, depois que passou mal lá dentro do complexo da Papuda, na Papudinha, teve os primeiros atendimentos ali por parte da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que ali os médicos que fazem parte acharam melhor encaminhá-lo, então, para o Hospital DF-STAR, onde ele sempre recebe os seus atendimentos, para poder ter, então, atendimento com a sua equipe médica. Como a gente acabou de acompanhar na coletiva de um dos médicos de Jair Bolsonaro, ele deve receber alta nesta sexta-feira e, então, Neila, esses 90 dias, eles só passam a contar a partir do momento em que Jair Bolsonaro deixa o hospital. Mas é importante a gente trazer também aqui que ele vai para essa prisão domiciliar temporária, entretanto, ele vai ter que seguir regras. Outro ponto que é importante a gente destacar é que Jair Bolsonaro, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses por liderar a trama golpista. Ele começou a cumprir, então, esse regime, né, essa pena aí em regime fechado, e agora ele segue, então, para a prisão domiciliar temporária. Entre as regras que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Alexandre de Moraes, nós temos aí o uso de tornozeleira eletrônica. Essa será, então, a segunda vez que Jair Bolsonaro vai utilizar tornozeleira eletrônica. A gente lembra que no ano passado ele também passou a usar ali, ainda dentro daquele processo de coação do curso do processo, que tem ali como figura o seu filho Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro, que acabou indo para a prisão preventiva por ter ali tentado romper essa tornozeleira com um ferro de solda. Então, agora ele passa, então, novamente a ter que usar essa tornozeleira eletrônica que vai ser monitorada em tempo real pelo Centro Integrado de Monitoramento. A instalação desse equipamento é uma condição imediata para o início do regime domiciliar. Além disso, Jair Bolsonaro, né, vai ter ali os seus relatórios médicos encaminhados semanais. A defesa e a equipe de saúde de Jair Bolsonaro deverão enviar ao Supremo Tribunal Federal a cada 7 dias um relatório detalhado sobre a sua condição clínica e a evolução do seu tratamento. Ele também vai ter aí uma restrição de deslocamento. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai poder ficar apenas ali na sua casa, indo para o hospital caso tenha uma emergência, sem precisar fazer aquela autorização, né, para o Supremo Tribunal Federal, mas ou então para consultas que sejam previamente autorizadas sob pena de revogação dessa prisão domiciliar. Além disso, temos aí também a questão envolvendo a segurança pessoal. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a retomada das funções das seguranças que Jair Bolsonaro tem direito por ser um ex-presidente da República. No entanto, a defesa de Jair Bolsonaro tem 24 horas para enviar ao Supremo Tribunal Federal a lista com os nomes e dados de todos os agentes para cadastramento oficial. Vamos ter também aí a questão da Ele não vai poder se comunicar, Neila. Isso, é mais Jair fácil falar Bolsonaro, assim. nem ali por telefone, celular ou mesmo de terceiros. Ou então por terceiros. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, está proibido o uso de aparelhos celulares, telefones ou qualquer outro meio de comunicação externa, seja de forma direta ou então por meio de terceiros. A regra também inclui aí o uso de redes sociais e gravações de vídeos e áudios.
Sobre manifestações, Neila e Felipe, está proibido o acesso e a permanência de quaisquer acampamentos, manifestações ou aglomerações em um raio de 1 quilômetro do endereço residencial do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, por fim, temos aí também a questão que o ministro traz sobre o descumprimento. A decisão ela é clara ao determinar que qualquer violação das regras pode resultar aí no cancelamento imediato dessa prisão domiciliar temporária de Jair Bolsonaro. Temos também aí, Neila, a questão envolvendo as visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Felipe comentava aí, né, por conta que os filhos, eles acabam tendo aí horário para poder visitar o ex-presidente, vai seguir o mesmo rito que já seguia dentro da Papudinha, quando o ex-presidente foi para lá em janeiro de 2026. Então ele passou ali a receber visitas nos dias em que os presos que fazem parte ali da Papudinha, eles também acabam recebendo. Entretanto, ele recebeu até ali um tratamento especial, houve ali trocas também nos dias das suas visitas, acontecendo às quartas e aos sábados. Mas um ponto importante de trazer aqui é que os médicos e os advogados, eles vão ter livre acesso ao ex-presidente, assim como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também a filha Laura. Isso porque elas moram na mesma casa que Jair Bolsonaro. Entre as autorizações aí, que a gente tem essas autorizações permanentes, e nós temos aí a visita dos filhos Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, e também de Jair Renan Bolsonaro. Eles vão poder visitar o ex-presidente 2 vezes por semana, como eu disse, às quartas e também aos sábados, em 3 faixas de horário, das 8 às 10 da manhã, das 11 à 1 da tarde e das 2 às 4 horas da tarde, seguindo então as regras que são aplicáveis ao estabelecimento prisional. Como eu disse, a decisão do ministro também garante o acesso permanente dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas visitas jurídicas, elas vão poder ocorrer todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados, entre o horário de 8h20 da manhã às 6 horas da tarde, com a duração de 30 minutos por enquanto, e também mediante agendamento prévio junto ao complexo responsável pela segurança da residência. No que diz aí a respeito à saúde de Jair Bolsonaro, os médicos vão ter livre acesso ao ex-presidente, assim como já estavam tendo, né, quando ele estava lá na Superintendência da Polícia Federal, quando ele foi preso ali a primeira vez preventivamente em novembro do ano passado e passou depois para a Papudinha, que começou a ter atendimento pela Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Fato é, então, que esses 90 dias eles só passam a contar a partir do momento que Jair Bolsonaro receber alta do hospital. E isso, de acordo com o médico Brasil Caiado, que atende o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso deve acontecer a partir desta sexta-feira. A gente então aguarda, né, Neila, saber se de fato Jair Bolsonaro vai sair nessa sexta-feira e como é que vai funcionar essa nova rotina lá no condomínio de Jair Bolsonaro. Neila. Marília, vamos às manifestações, às repercussões. Quem é que já falou sobre essa domiciliar de Jair Bolsonaro? Neila, muita gente comentou, porque foi um assunto que pegou de surpresa ali muitas pessoas, ninguém acreditava tanto, né, que pudesse vir essa prisão domiciliar ao ex-presidente, isso porque outras vezes a defesa de Jair Bolsonaro havia solicitado ao ministro Alexandre de Moraes que isso pudesse acontecer, mas depois que veio o parecer positivo da Procuradoria-Geral da República, ali começaram a trabalhar então com essa ideia. O ministro Alexandre de Moraes, ele recebeu também ali a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro essa semana lá no Supremo Tribunal Federal, além também do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que esteve lá no Supremo para poder conversar com o ministro Alexandre de Moraes para poder interceder por essa prisão domiciliar. E uma das primeiras pessoas a se manifestar sobre essa ida de Jair Bolsonaro para casa foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela usou as suas redes sociais e ela disse o seguinte, Neila, que ela acabou agradecendo a Deus por conta da decisão do ministro Alexandre de Moraes e disse que vai continuar cuidando de Bolsonaro com amor, resiliência, dedicação e fé. Além disso, a ex-primeira-dama também afirmou que antes de qualquer reação importante, vale lembrar de quem está longe de casa, da filha e do lar, é ele, Jair Bolsonaro. Também tivemos aí as manifestações dos filhos de Jair Bolsonaro, como Carlos Bolsonaro. Ele disse que a decisão de Alexandre de Moraes não é liberdade e que o seu pai é alvo de perseguição e nega que ele tenha cometido qualquer crime. Também tivemos aí Flávio Bolsonaro, que deu algumas entrevistas ao longo
desta terça-feira, após a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que agora a luta é para fazer justiça e provar a inocência de Jair Bolsonaro. Outra manifestação foi de Nicolas Ferreira. Ele conversou, então, aqui com o nosso colunista Paulo Capelli e avaliou a medida de Alexandre de Moraes como positiva, embora considere que Bolsonaro deveria estar em liberdade plena. Também tivemos manifestação do governador de São Paulo, um dos intercessores de Jair Bolsonaro aí para essa prisão domiciliar. Tarcísio usou as redes sociais também e afirmou estar feliz com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E, de acordo com o governador de São Paulo, nada é mais justo do que garantir que Bolsonaro tenha assegurado o direito de um tratamento humano em um ambiente adequado à sua recuperação. E, por fim, Neila, a gente fez uma seleção aqui de algumas manifestações. Tivemos, então, a do ex-presidente da República, Michel Temer, que também conversou aqui com um dos nossos colunistas, foi com o Igor Gadelha, e ele acabou elogiando a decisão de Alexandre de Moraes e disse que a decisão foi uma boa medida de natureza humanitária. Essas aí foram algumas repercussões que a gente acabou selecionando aqui sobre a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar humanitária. Lembrando que neste momento, então, a partir do momento que Jair Bolsonaro receber alta, nós teremos 2 ex-presidentes da República em prisão domiciliar. Um deles, Fernando Collor, que está lá em Maceió, e agora, então, após a alta, teremos Jair Bolsonaro. Neila e Felipe. Muito bem, Marília. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você aí no Senado.